gente vai falar sobre o processo de criação do vídeo, né? É uma encenação performática, cinematográfica, teatral. Adorei! A gente vai falar sobre esse processo criativo do Relato de uma Futura Morta, que foi a parte de direção feita pelo Ribamar Ribeiro, né? E da construção também do texto, né? De como esse texto foi adaptado, e de toda a parte cinematográfica feita pelo Igor Matos. E foi um processo muito legal, assim, foi um processo feito durante o período mais crítico da pandemia, enquanto ainda não havia vacina, enquanto a gente estava trancados dentro de casa. Na verdade, esse processo começa na pandemia, né? E aí a gente agora deu continuidade nele. Ele começa nesse momento onde a gente tenta fazer com que a cultura não morra, mesmo não podendo estar presente nos lugares, né? Então, como continuar fazendo essa cultura ser fomentada. E graças à cultura presente nas redes 2, a gente está aqui falando desse processo, né, onde a gente teve, conseguimos dar esse pontapé e finalização para que o projeto... botar ele de verdade para acontecer, né, porque até então ele não estava acontecendo, né, ele estava sendo um projeto que a gente gostaria muito que acontecesse, que começou essa ideia durante o processo da pandemia que trancou todo mundo, né. Então, o Riba falou sobre que texto a gente ia montar, a gente já tinha feito um ensaio sobre um trabalho, né, de pesquisa. Eu acho que na verdade é bacana porque esse projeto não começa agora, começa em 2003. 2003. A gente fez um trabalho de pesquisa, onde ele fazia uma oficina de direção e eu era atriz dessa oficina de direção. Você vê todo tempo, hein? Muito tempo. Quase 20 anos, hein? Quase 20 anos. Qual a sua idade, Igor? Eu tenho 25. Meu Deus, ele tinha 5 anos. A gente já tava lá, né? Isso não quer dizer que a gente é velho, não. A gente era bem novinho. A gente tá bem inteiro. Eu tinha 21 anos, sério. Esse trabalho tem muito tempo que a gente começou a fomentar ele. E aí nós fizemos um trecho da Falecida, uma adaptação do texto com o Ribamar. E aí, depois desse tempo, de 2013, esse projeto ficou engavetado. Eu tinha esse texto dos meus guardados. E quando a gente começou a dizer o que a gente queria fazer, e a gente lembrou dessa montagem, desse ensaio, dessa pesquisa sobre Nelson, né? Sobre o universo do Nelson. Na verdade, eu acho que essa pesquisa reverbera em várias instâncias, né? Lá comigo, quando eu começo realmente a entrar nesse universo rodriguiano, né? Isso depois vai desembocar em 2006 na nossa montagem sobre Mentiras e Segredos. Isso aí. Né? Com que você faz a mãe maravilhosamente, né? Que é o nome da minha mãe, né? E aí eu acho que a gente sempre teve a coisa do Nelson, né? Eu sempre falei pra você, né, Ju? Você é uma atriz muito rodriguiana, né? E nesse sentido aí a gente trouxe o Igor, né, pra esse lugar de ter esse olhar do cinema e tudo mais. E foi muito louco, porque a experiência toda, eu acho que é interessante a gente falar, foi feito por um olhar, a gente cada um na sua casa, né? E cada um trazendo os seus olhares para dentro daquilo, né? E recebendo algumas informações. Isso. Né, assim, vou dizer... É um trabalho de experimentação, né? Que a gente fez, mas essa é a proposta. Eu vou dizer as informações, assim, vou ser bem real sobre como aconteceu. Ai, meu Deus, que medo. Eu recebi uma ligação do Ribamar e ele falou, você pode falar agora? Eu falei, claro. Aí a gente fez uma chamada de vídeo. E aí ele falou, você ainda tem aquele texto da Falecida aí com você? Eu falei, acho que sim. Acho que eu guardo tudo, então eu vou ter. Aí ele falou, então você vai pegar esse texto, vai deixar só as suas falas. E eu quero que você monte cenas pra mim. Então. Aí ele me deu 4 referências de filmes pra assistir, pra compor essa cena, depois de dizer, deixa só suas falas, corta as outras falas, porque eu fazia, até então essa cena foi montada, o estudo foi feito com um outro rapaz junto. Na verdade também tinha assim, eu reescrevi, né, o texto, então assim, era uma referência da Falecida, mas já estava era um texto seu. Era uma outra coisa, já era uma outra proposta. E aí eu já queria essa terceira, já era um desdobramento dessa proposta, eu falei, Ju, pega essas falas, se inspira nelas, e aí a gente vai fazer uma outra coisa, porque eu queria partir da imagem. Então tinha a Lavoura Arcaica, uma cena da Lavoura Arcaica, se eu não me engano é uma Gires dançando. Sim, com a direção do Luiz Fernando Carvalho, é um filme lindo com o Celton Mello e tinha a cena do banquete da Comilança. A Comilança, que é do Marco Ferreri, diretor italiano. Uma cena maravilhosa, super sensual, as mulheres com a comida. Le Grande Pof. Isso.
Mas é uma cena onde tem um banquete. Isso. Tem um banquete. Um banquete, isso mesmo. E tem umas mulheres nuas se sensualizando com a comida. Não é nada sexual, é muito sensual, né? Como essa comida se sensualiza com essas mulheres. Le mirage est devenu réalité. Bonsoir, monsieur. Des mœurs un peu libres, un peu légères. Nous verrons bien. Personne ne veut de mon couleur. Permettez-moi de vous demander oficiellement mariage. Rainha de Água de 74. Isso. A cena final, onde todo mundo morre envenenado. É o spoiler. Mas é uma cena... Milton Gonçalves, maravilhoso. Não, uma cena fantástica. A recomendação de que eu não podia assistir o restante do filme, apenas aquelas cenas. Em alguns ele me passou os links com os minutos aonde eu deveria assistir. Isso é muito minha cara. Ele dizia, você vai assistir esse link aqui, você coloca com 4 minutos e 29 segundos. Que é porque ele não queria que eu assistisse nenhuma outra parte do filme, para apenas aquilo ser a minha referência. Então a gente tinha o filme da Falecida com a Fernanda Montenegro. Isso. Que é a cena da chuva, que né? é a cena da chuva, que é uma cena belíssima, linda, ela não tem nenhuma fala. E aí, ele me deu essas referências, eu tinha o texto, e aí bora montar as cenas, né? Tem algumas curiosidades ainda nisso. Eu falei assim, Ju, e como cada um tava na sua casa, né? Eu fui dirigindo em casa, né? E aí eu conversava com a Ju, conversava com o Igor e tal. E aí eu falava, Ju, eu quero que você faça algumas coisas assim, tipo, eu falei com ela, ó, a Juliana mora ao lado da Igreja da Penha, assim, ao lado mesmo, assim, você tá na laje da casa dela e assim você vê a Igreja da Penha moldurada. É o fundo do meu terraço. Aí eu falei assim, Ju, então, eu quero muito a Igreja da Penha aparecendo na sua gravação. Aí eu, ok. Só que a Juliana não é cineasta, a Juliana não trabalha com câmera e tal, mas ela tinha que fazer tudo sozinha, que era um dos pontos também importantíssimos, que ela ia se filmar ali e tal, então assim, tinha que ter o ângulo, eu falava, eu quero um ângulo tal e tal, então já tinha uma direção de tinha uns pedidos, assim, tinha uma solicitação, tinha uma cena que eu comesse uma fruta, ponto, era isso. Eu já tinha pedido banana, não? Você falou comer uma fruta. Aí eu quero uma cena com você comendo uma fruta, pela referência ao filme do banquete, né? Isso, essa era a referência. Perfeito, existia a cena religiosa, né? Que também tinha uma referência. Tinha a referência da bebida, do banho de chuva, né? Tinha a referência do banho de chuva. E a Fernanda, nessa cena, eu me lembro muito que ela gostava, ela sentia esse banho, então esse sentimento. Eu conheço o Ribamar há mais de 20 anos, a gente trabalha junto, então essa facilidade de entender ele e de ele saber o que consegue tirar de mim facilita muitas coisas, assim. E aí eu sabia o quanto eu podia pirar e a gente foi pirando, assim. Eu peguei o celular da minha mãe, que mora comigo, pra ter 2 ângulos. Aí a gente faz aquelas coisas, só tem um pedestal, então vai lá dar um jeito, bota uma empilhadeira aqui do lado, cheia de livro, coloca outro celular ali, e aí você dá o play, e aí eu acredito que o Igor editando deve ter rido muito de mim, porque eu dava o play e falava, vamos lá. Eu contava 1, 2, 3, eu fazia o play, e depois ele tinha que fazer aquele milagre daquilo tudo, acertar a luz, porque tem cenas que foram com a luz do dia, a luz da minha casa, o banheiro da minha casa, né? Foi tudo gravado dessa forma. E aí depois eu mandei pro Riba cada cena e fiquei esperando o resultado, né? Porque a gente sabe mais ou menos o que foi, mas não sabe o que vai ficar no final. E sinceramente eu fui muito surpreendida, ele colocou uma trilha sonora fantástica. Os ângulos, os cortes, assim, tem cortes incríveis, assim. Mas foi muito, muito prazeroso, assim. A Igreja da Penha, para quem não conhece aqui no Rio, ela todos os dias, às 6 da tarde, ela canta Ave Maria. E eu esperei o momento certo para
de fazer a cena na gravação para ter esse som no fundo. Sim. A gente tinha coisas de vamos acertar a luz, então tinha gravação de que eu tenho que começar agora, não pode dar errado porque eu tenho pôr do sol e eu não vou ter de novo. Então essas coisas assim foram muito legais e acho que isso aproximou muito da realidade do cinema. Termina com o samba da Alessi Brandão, não é? Alessi Brandão. Nossa, ele fica muito potente, assim, quando eu vi aquele samba. Uma mulher cantando, uma mulher cantando, isso era uma das coisas que eu tinha pensado. E aquele fundo da Igreja da Penha, né, eu acho que isso é muito legal falar também. E você ali, quase desnuda, né. Na verdade, não vamos dar spoiler, não. Mas eu não sei se vocês vão assistir isso antes de ver a cena. Ou depois. Mas aí eu acho que é legal o Igor falar um pouco de quando recebeu esse material, né, Igor? Que pra você foi tudo muito novo, né? Você não sabia nem o que chegaria. Assim, quando o Ribamar veio, ele falou de vários outros projetos também que estariam envolvidos, né? E aí eu falei assim, cada um vai ser de uma forma, né? Porque você pensou de um jeito, provavelmente sua mãe te ajudou alguma coisa de ângulo e tal. Não. Na verdade, foi um projeto, porque realmente agora o Igor fez uma bem bacana, porque assim, tinha esse projeto, o projeto tinha o meu, que eram as Irmãs Juice, tinham coisas muito, era um projeto grande mesmo, onde a gente colocou, nesse período da pandemia, a gente realmente tinha pensado em vários projetos para várias pessoas da companhia. Porque a gente queria uma movimentação durante a pandemia, ficar parado não era opção. Era um projeto da companhia mesmo, de ter várias, e como a gente tinha essa coisa de cada um na sua casa, a gente tinha que trazer esses elementos, né? Então, e aí tinha essa coisa, né, de cada um trazer uma forma, uma visão diferente. E como é que transformar essa visão numa narrativa, né? Porque assim, Ribamar então falou assim, tem essa cena e tem que terminar nessa cena. E o resto é você. Pô, vamos ver. E aí a gente começa a montar a estrutura e ver o que funciona, o que não funciona. No primeiro momento, lembro que eu acho que eu tinha botado tudo preto e branco, que a gente não gostou de como tinha ficado. Eu falei assim, a gente começou a perder algumas coisas. E eu falei, nossa, mas tem a cena da fruta que é muito colorida, e tem o momento da chuva, eu falei assim, fica tudo muito pesado pra mim, né? Tinha ficado tudo muito. Porque ela queria fugir disso, né? Então, da tristeza, né? É um pouco disso. Tanto que é uma coisa que a gente até evoluiu. Acho que, se não me engano, a primeira cena é em preto e branco. Depois vai ganhando exatamente. Isso até aí. O ápice do momento final. A gente não sabe se você já viu ou não. É isso. Sabe? E aquele final, aquela imagem pra mim foi muito forte. Eu acho que você nem tinha falado isso de fotografar. Que eu, quando tem ela abrindo assim, eu falei, gente, isso é uma foto. É muito fotográfico. É muito fotográfico. Isso precisa dar esse recorte daquele jeito ali, não tem que mexer mais. Talvez a minha visão cinematográfica, assim, é uma das coisas que eu mais gosto no cinema, são as fotografias, sabe? Sim. Acho que talvez isso tenha me influenciado, porque pra mim, essa linguagem de cinema não é nova, eu já fiz documentários, já fiz outros filmes, mas eu tinha uma direção. Então ela me dizia exatamente o que eu tinha que fazer. Ali eu tinha que captar o que ele me pediu, entender que eu tinha que te dar um ângulo de visão sobre aquilo e tentar fazer com que fosse mais fácil para você entender a minha visão. Sim. Né? Porque a gente mesmo não conversou sobre o que eu imaginei. Não. Depois desse período que eu gravei e mandei as imagens pro Ribamar, eu meio que me distanciei e ficou uma coisa entre a direção e essa visão cinematográfica para eles construírem agora tudo aquilo, né? Então, assim, foi uma coisa realmente construída em pedaços, em partes, né? Sim, não, e legal que assim, o envolvimento, porque assim, o trabalho do ator, né, não fica só na questão da interpretação. Você tinha que pensar realmente nas outras coisas. O que o Ribamar me pediu, então, nesse que ele me pediu, o que eu posso levar? E qual a minha proposta? Por exemplo, a cena que eu acho que é fantástica, que é a primeira cena do banheiro. Eu acho aquilo genial, eu acho aquilo que não... E é muito o que eu queria, sabe? Aí aquilo que você falou, né? Isso é parceria de mais de 20 anos. Se conhecer muito. Aí você vai amar essa cena. E aí quando eu olhei, eu falei, a Juliana é maravilhosa. Eu gravei aquilo 3 da madrugada. Aquela personagem vindo, se limpando, não sei o quê. Eu falei, que fantástico. E assim, é um despudor, é uma confiança, né? No trabalho do ator, no trabalho do diretor, né? Por isso assim, é um dos trabalhos que tem muito desse trabalho, muito orgulho, assim, né? Do resultado dele, enfim, estou muito feliz que ele vai pro mundo agora, né? Aberto, né? Dividido com muita gente, né? E eu queria muito, que eu fiquei muito feliz, não só com o trabalho em si, mas com a interpretação da Juliana, né? Porque a Juliana é uma atriz incrível, e aí poder deixar esse registrado ad eterno, é uma atriz incrível, e ela tem
e essa disponibilidade de topar as minhas loucuras, sabe? Porque são boas, as ótimas. De topar as minhas loucuras. E assim, eu tenho esse privilégio, né? Essa honra de ter esses atores incríveis e tal. E aí, eu não podia deixar de passar em branco, né? E tem a parceria do Igor também, que é um cara que tá vindo super somando comigo e tal, porque assim, eu falo, Igor, eu preciso disso. Aí o Igor vai lá, né, com essa coisa da flor da juventude, aí faz assim, dá um jeito de fazer. Então é maravilhoso, porque assim, eu sou apaixonado por cinema, sempre fui, a gente me conhece, sabe que os meus trabalhos são muito cinematográficos e trazer agora essa transposição do teatro juntando com o cinema, acho que o Igor também está começando a se aprofundar no teatro, né, nesse sentido, eu acho que junta uma fome com a vontade de comer. Os dois a gente consegue ter uma conversa bem, uma parceria também. Foi uma parceria que deu super certo. Tem dado, né? Super certo, então. Tem dado. E aí acho que isso é bacana, né? Você falar de como é que foi pra você, como cineasta, tá fazendo uma coisa que é tão teatral, né? Engraçado, né? Porque essa coisa... Eu vou pro cinema primeiro, pra depois ir pro teatro, né? Uhum. E normalmente é ao contrário. Né? Então, assim, ter esse contato dessa potência do ator em cena, seja ele no audiovisual ou no teatro, eu acho que no teatro é muito mais porque a energia tá ali. Eu acho que no cinema é muito mais aquela ferramenta do diretor, mas são muito mais vai e volta, sabe? E nesse caso específico desse projeto, foi muito doido, porque você jogou a energia do teatro pro vídeo. Eu acho que o meu desafio nesse processo foi tentar manter essa energia, mas também ter a linguagem do cinema, encontrar esse equilíbrio, né? Então acho que isso foi uma grande experiência, assim, porque acho que a gente vem somando, desses início desses projetos, foi somando a outros projetos que a gente fez durante esse tempo, né? Uhum. Que acabou se tornando também muito cinematográfico, alguns. Não, e aí a gente fica assim, não é cinema, não é teatro, né? Mas você enxerga os dois dele. E não é performance, mas no final cinema, teatro e é performance. Então assim, aí só que pergunta assim, qual é o título disso? O que é isso? É um teatro cinematográfico performativo. Vocês têm que dar título para as coisas, né? Se é para classificar, né? Se é para se classificar em algum lugar, acho que é isso, né? Que a gente tem feito. Eu acho que isso aconteceu nesse projeto, acho que aconteceu no Sobre Luísas, né? Outros trabalhos que a gente tem feito e acontece isso. Mas aqui no Relatos de uma Futura Morta, que eu primeiro acho o título maravilhoso, né? Essa coisa dessa figura relatando, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa do seu processo de criação como atriz, que você falou muito da criação dessa coisa do ângulo e tal, porque por mais que você tivesse o registro lá do exercício que a gente fez em 2003, mas era outra coisa. Como é que foi a coisa da personagem, você fazer essa coisa tão fragmentada? Porque eram fragmentos de uma coisa que você não sabia qual era o encaminhamento, né? Mas tinha uma persona ali, né? Eu entendia a lógica das cenas, porque como o texto tinha uma lógica, não daria pra ele modificar muito. Não sabia como isso ia entrar, por exemplo, a cena da banana, a cena do olho, eu não tinha noção se elas iam entrar ou como elas iam entrar, né? Eu só achava que tinha a ver com o contexto daquela personagem. Como a gente estudou a personagem, né? Quando a gente fez a pesquisa lá em 2003, então, existiu um estudo da personagem, de quem era a loira, né? Como era isso, como ela enxergava isso. Essa mulher existe, ela não existe, como ela é, né? Não vou ficar dando spoiler, mas nesse sentido de entender tudo aquilo que ela enxerga e que ela acredita, né? Porque tudo que ela fala, ela realmente acredita. Ela não acha que é mentira. Quando ela pensa, as conclusões que ela tira são coisas que ela realmente acredita. Então, aquilo precisava de muita verdade, assim. Muita verdade, porque ela consegue enlouquecer dentro das conclusões que ela tira sozinha. E acho que no final, ela acha aquela loucura tão maravilhosa que ela idolatra aquilo. Ela fica feliz pelo final, pelo desdobramento que vai ser. Né? Acho muito afastada de mim, assim. Muito, porque e acho também que o maravilhoso dela é que ela vai num crescente, né? Sim. Ela vai imaginando e ela vai num crescente, e ela chega no ápice dessa loucura dela, dessas coisas que ela acredita, dessas lógicas que ela tira,
ela passa o dia, pra mim ela passa o dia e a noite pensando nisso, ela não consegue dormir, ela não consegue pensar em outra coisa. Eu acho que as pessoas vão se afastando dela porque ela não dá mais, sabe assim, tipo, não gente, ela não dá mais, assim, ela já chegou num... Mas ao mesmo tempo, ela é muito próxima da gente, né? Assim, acho que todo mundo conhece alguém que em algum momento estava nesse estado, né? De criar lógicas impossíveis, de coisas que acredita e que na verdade nem é verdade. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Viu uma cena, acreditou uma coisa, tirou uma conclusão. Né? Então acho que o Nelson ele tem disso de estar muito próximo da gente sem a gente perceber. Quando a gente vai assistindo, a gente vai se identificando, identificando pessoas. E tem uma coisa bacana, essa coisa da obsessão, né? Sim. Dessa obsessão dela, em diversas instâncias, a obsessão por comida, a obsessão por querer se mostrar, a obsessão pelo outro, a obsessão... Pela inveja. Essa obsessão de estar ali, ela necessita ser obsessiva, né? Porque ela necessita dessa necessidade de juntar pedaços e chegar numas lógicas e pensar nisso 24 horas por dia e querer aquilo o tempo inteiro e aonde eu posso chegar, o que eu posso ver. Respiração já é diferente. E a gente tá na era disso, né? A gente tá na era do stalker, né? A gente tá na era dessa galera que vai lá e que te procura, e que te segue, mas não te segue. Não, e fora aquilo que também é muito comum, né? Da gente ouve uma coisa aqui, que a gente não sabe se é verdade ou não, e aí leva aquilo como verdade, já junta uma outra lá, e aquela é a verdade, e quando junta aqui vira uma outra loucura, e já cria mais uma fake, e aí isso vai crescendo. As informações do Zap Zap, né? As informações que se trocam e que não tem, e que isso é cada vez mais comum no mundo, e que a gente sabe o quanto essas coisas podem fazer mal às pessoas, né? Sim, sim. A gente sabe de vários relatos, inclusive relatos tristes de pessoas que tiraram a própria vida por coisas que aconteceram pela internet que não eram verdades, mas que afetaram e que ela foi e não deu conta, né? Daquilo tudo. Que também se tornou uma obsessão de algumas pessoas que a gente vê, uma obsessão por um corpo perfeito, uma obsessão para chegar em algum lugar, uma obsessão por ser muito famoso, né? O quanto isso pode prejudicar. Então, o Nelson é cada vez mais atual. Sim, e acho que nesse sentido, né, o Relatos de uma Futura Morta, eu acho que ele também, não sei, esperamos nós, que na construção desse projeto a gente tenha trazido um pouco desse universo rodriguiano, né? Porque a gente fala muito do Nelson Rodrigues, né? Fala muito dessa figura, né? Dessa potência que foi o Nelson, né? Mas nem todo mundo teve, muitos jovens não sabem quem é Nelson Rodrigues, né? Nunca viram nada. E aí trazer nessa linguagem contemporânea, de uma forma completamente meio Instagram, meio TikTok, meio fragmentado e tal, eu acho que é bacana porque tem um caráter educacional nessa parada. Aproxima, também, né? Aproxima e faz com que, nossa, quem é esse Nelson Rodrigues? Quem é essa figura? E aí as pessoas, né, eu acho que vai chegar naquela pessoa de procurar um filme do Nelson, de talvez ler algum texto. De entender mais por isso da quem de ver um filme, de ler um livro. Quem é Nelson Rodrigues e tal. Eu acho que também é o papel nosso enquanto artista ter esse caráter também pedagógico, né? Ensinar sobre a cultura, não precisa ser, história. Pode ser didático, sem ser chato, sem ser super interessante. O teatro, o cinema, né, as artes, a performance, acho que tem essa responsabilidade, pelo menos enquanto, acho que nós enquanto educadores, né, e artistas, a gente fica sempre com essa questão, olha, vamos fazer um trabalho, mas que tenha fundamento, que tenha conteúdo, que fomente a cultura e fomente também o caráter da educação. Sim. De entender, olha, essa é a minha história, essa é a história de um autor, essa é a história de né, trazer um pouco de alguém que falou tanto sobre o Rio de Janeiro, né? Sim. O Nelson foi, acho que um dos autores que mais escreveu sobre o cotidiano carioca, sobre as pessoas do Rio de Janeiro, né? Então, sobre os lugares, né? Sim, e aí você tem uma cena gravada numa casa na Penha. Que é um subúrbio, de tanto que ele falou, né? Que ele tanto falava, né? Esse carioca suburbano, né? Vídeo tragédias cariocas, né? E tudo mais. Mostrando a Igreja da Penha, que é uma referência, ela é parte das 7 Novas Maravilhas do Mundo, né? Sim. E que é tão famosa no mundo inteiro, então cada vez mais aproximando as pessoas
que é o Rio de Janeiro, do que é essa história desse autor carioca, né? E acho que tem referência na Igreja da Penha nos textos do Nelson. Se não me engano, Sim, fala da Igreja da Penha e tudo sim. mais e tal. Então eu acho que tem esse momento, né, de você entender. E acho que pro Igor também foi legal a coisa da imagem, né, de ver. Você já foi à Igreja da Penha, Igor? Não. Então, você vê esses lugares que você também não conhece e tal. Engraçado, né? Porque eu sou do Rio, mas eu sou do Rio de uma outra cidade, né? Que eu não tinha tanto contato com a cidade do Rio de Janeiro. Eu vim ter contato a partir do momento que eu passo a fazer faculdade de cinema. Então, assim, essa visita aos subúrbios... Você é de Maricá, né? Eu sou de Maricá. Região litorânea mais. Longe da capital um pouquinho. Longe um pouco da capital. E é muito engraçado, né? Você falando dessa coisa desses centros, né? E dessas imagens do subúrbio. Porque as pessoas falavam, na faculdade já tem que pegar trem, tem que pegar metrô, não sei o quê. Eu só pegava o metrô e ficava no circuito Botafogo ali, Zona Sul, né? E quando eu começo a ir pra lá, pro outro lado, eu começo a observar essas imagens, né? E uma das primeiras coisas que eu fiz na faculdade foi na Zona Rodrigues, por acaso. E assim, foi um contato, uma linguagem muito próxima a mim. Mesmo morando em uma outra cidade e tal, eu percebi um contato, falei assim, nossa, eu conheço esse cara. Sabe, uma leitura muito assim, eu conheço essa pessoa, sabe, esse sentimento assim. E aí, ter essas imagens do Relatos é muito engraçado como são essas casas que ele descrevia, né? Sabe, essa imagem lá projetada lá da Igreja da Penha, enfim, os vizinhos, né? Porque ela fala dos vizinhos. Isso, engraçado, ele falou da primeira cena, né? E a primeira cena acho que é você falando dos vizinhos, aí depois vem a outra falando que você vem na cartomante. Sabe? E aí eu achei aquilo muito, eu falei assim, gente, ela tá louca. Ela cismou com os vizinhos. A primeira é sobre a cartomante e tem uma cena que ela fala que os vizinhos fazem isso, os vizinhos fazem aquilo. Os vizinhos são uma referência muito grande do Nelson, né? E foi uma referência grande pra você quando conheceu o subúrbio, né? Sim, exatamente. Não, e é muito interessante porque assim, a gente vê nesses filmes americanos, as casas têm a casa, geralmente um quintal, né, lá de fora, um espaço e uma cerca, e aí vem outro espaço, e a casa, não sei o quê. E no subúrbio não tem isso, né? Eu, por exemplo, eu sou do subúrbio, sou de uma favela, eu sou do Jacarezinho. Então é parede com parede mesmo. Não, é a mesma parede, na verdade. Tem uma parede, aqui pra cá é minha casa, aqui pra cá é a sua. E aí assim, geralmente, por exemplo... É uma parede só. Minha tia morava num beco, né, chamado Beco Isa, e aí assim, era uma casa aqui, que era assim... Quando eu falo uma casa aqui, literalmente mesmo. Aqui, 5 passos, 10 passos no máximo aqui. Então você vê o que tá acontecendo na casa em frente. Não é ver, tipo assim, tô vendo, não. Tem como você vê, a gente já tive vizinhos vendo vizinha minha trocando de roupa, né, vizinhos fazendo, enfim, coisas e tal. E aí você fala, caramba. E aí eu acho que o Nelson, né, fala um pouco disso, né, e é um pouco do que a personagem lá do Relatos faz, né, ela fica falando desses como vizinhos. Esses vizinhos interferem na vida dela, como ela se importa com eles. Esses vizinhos estão muito aqui, né, porque quem mora, você sabe, por exemplo, essa coisa, hoje eu moro em Maria da Graça, é legal ver essa coisa, e aí acho que o Cultura Presente na Gente brinda esse momento, assim, né, do Igor ser de um outro município do estado do Rio de Janeiro, né, ser de Maricá, eu e a Ju, nós sermos periféricos, né, da Penha, eu de Maria da Graça. Eu acho que esse projeto acaba tendo essa possibilidade desse encontro. A gente está gravando aqui no espaço, que é o Espaço das Artes dos Ciclomáticos. Que é no centro da cidade. Que é o que faz essa grande divisa. Sim, e é o que essas coisas que são tão diferentes, esses espaços. Conflui essas pessoas, então uma companhia com 25 anos, né? Então assim, eu acho que isso tudo é muito bacana porque cria, eu acho que o nome da Cultura Presente nas Redes, né, cria essa rede. Sim, né? É uma rede mesmo, né? Uma rede do cinema, com o teatro e tal. Então acho que é um projeto que tem esse caráter. Que vai lá buscar o público, né? Vai lá pescar esse público e trazer ele para ver essa cultura. Sim. Que cada vez tem que ficar mais próxima e vai chegar dentro da casa da pessoa. E ela consegue compartilhar com outras pessoas, e isso é muito importante. Foi uma experiência nova esse formato, porque a gente é do teatro, né, Ju? A gente é do teatro. E o que a gente está falando aqui, volte logo, porque a gente quer o público no teatro, no Espaço das Artes, dos Ciclomáticos, público na rua. Esse é o nosso lugar. Que a gente consiga voltar naquela época de acabar o espetáculo e abraçar o público. Era isso que a gente sempre fez, né?
Então, assim, mas a gente também está aberto para essas novas experiências. Eu acho que as novas formas. Eu acho que também chegou novas formas de levar a cultura até as pessoas. Sim, né? sim. Novas linguagens, novos formatos, novas junções no teatro, no cinema, e saindo nesse resultado, né? Uma nova, talvez, nomenclatura do que pode ser feito, sim, né? E acho que não precisa de falar, mas essa teatro, esse cinema, isso aqui, acho que a gente desde que daqui a pouco os teóricos vão estar fazendo isso. A gente só tá fazendo, deixa a gente fazer. E sendo muito feliz. E a gente tá fazendo. Mas foi ótimo essa parceria, assim, foi incrível. E assistam Relatos de uma Cultura Morta. Quem não assistiu, assista. Quem assistiu, então já viu esse bate-papo aqui de falar um pouco desse processo. E divulga, manda o link pros amigos, fala pra eles o quanto o projeto Cultura nas Redes é legal, porque não vai parar por aqui. Vão ter outros projetos sendo apresentados também pra vocês. É isso. Tchau, tchau.